tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração também. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada. Obrigado, viu? João 5, versículo 1, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia um certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos nesta casa, em família, e com a oportunidade de saber que nenhum dia da nossa vida o Senhor desperdiça, sabendo que o nosso desejo é que cada palavra lançada aqui possa ser transformada em revelação para o nosso coração, Senhor. Estamos no limiar de um próximo ano e desejamos de todo o nosso coração ser, viver e fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, sejamos e façamos. Então, que no nome de Jesus nós possamos nesta noite mergulhar na Tua Palavra e desfrutar do poder do Evangelho, do poder da Tua Palavra, que faz com que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Tu estás neste lugar e pedimos para que o Teu Espírito venha realmente nos convencer de tudo aquilo que precisa ser convencido, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Estão felizes? Amém. Eu estava meditando em algumas coisas para a gente poder compartilhar. E eu sou um amante de podcast. Caso você não saiba o que é podcast, podcast é como se fosse uma rádio na internet, que você escolhe os seus programas ali na hora que você quer ouvir. E eu faço isso na hora de lavar louça. Então, tem uma pilha de lavar louça, eu já sei que é o momento de eu ouvir meu podcast. Então, para cada pilha de louça, eu ouço um podcast inteiro. Eu fico feliz, minha esposa fica feliz, minha casa fica feliz, a casa fica bonita e dá tudo certo, né? E eu encontrei, graças a Deus, esse jeito de poder agradar minha esposa e tudo. Vi com a minha esposa, a Aline, ela está grávida, a gente está muito feliz, nosso filho. E eu estava ouvindo, eu não sei porquê, mas eu caí num podcast sobre uma prisão de Alcatraz. E é uma prisão que hoje está inativa nos Estados Unidos. E essa prisão, ela tem como característica, era uma prisão de extrema segurança, segurança máxima. Então, os assassinos, maiores traficantes ficavam presos ali. E eu não me pergunte como é que eu fui parar nesse podcast, tá? Mas eu fui parar lá. E aí o cara estava falando sobre a prisão, e a prisão ela era numa ilha, ela é numa ilha, e ela é rodeada por água, e 2 quilômetros para frente tem São Francisco, nos Estados Unidos. Então todo mundo que estava preso tinha a visão da cidade normalmente. E o que me chamou muito a atenção, enquanto o cara falava no podcast, ele falava o seguinte, ele falava que uma das maiores torturas e o fato dessa prisão ser tão angustiante
era o simples fato dos prisioneiros terem a visão exata daquilo que eles gostariam de fazer, de ter e de viver e nunca conseguiriam alcançar. Isso era extremamente angustiante para os prisioneiros. Olhar a cidade, olhar as vidas, as pessoas, o mundo acontecendo e eles paralisados. Disseram que essa era uma das maiores torturas. E quantos de nós, às vezes, olhamos para a nossa vida, olhamos para uma virada de ano como nós estamos, e a gente fica pensando, poxa, como seria a minha vida se tal coisa não me prendesse? Se eu não fosse prisioneiro em algumas coisas, como é que seria a minha vida diante de uma situação como essa? Às vezes você olha para a sua vida e fala assim, poxa vida, como é ser uma pessoa livre da depressão? Como é ser uma pessoa livre da ansiedade? Você consegue visualizar isso, mas às vezes você não consegue tocar. Você não consegue pisar numa vida livre, numa vida liberta. Você não consegue pisar numa vida daquilo que Deus realmente projetou e planejou para a sua vida. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, o que me chamou a atenção nesse podcast e no mesmo instante eu lembrei dessa passagem, porque aqui nós estamos diante de um paralítico há 38 anos, que via a vida de muitas pessoas sendo transformadas, via a vida de muitas pessoas avançando, fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer, e ele se via paralisado. Por isso que quando Jesus chegou diante dele para falar assim, olha, você quer ser curado? Ele falou assim, eu até quero, Jesus, mas toda vez que eu tento ir até o tanque, porque quando as águas são movimentadas ali, o primeiro que pula, ele se torna curado, e eu, por ser paralítico, na hora que vai chegar a minha vez, alguém já pulou no meu lugar. E aqui é importante a gente entender algumas coisas que vão fazer com que nós saiamos do nosso ambiente de paralisia, saiamos do nosso ambiente nosso ambiente às vezes meio estéril. E é importante a gente entender o chamado de Jesus para a nossa vida, amém? Então aqui quando a gente pega no primeiro versículo, quando diz que Jesus subiu a Jerusalém, e ali ele estava num tanque, em aramaico chamado Betesda. Primeira coisa que eu preciso entender é que Betesda, ele significa lugar, casa de misericórdia. Só que parecia um negócio meio controverso, porque para o paralítico era casa de misericórdia para todo mundo, menos para ele. Não é verdade? Isso aqui, Jesus, olha, na boa, parece ser bom para todo mundo, muito legal, que tem algo que gera milagre, algo que faz as pessoas serem abençoadas, mas acontece na vida de todo mundo, menos na minha. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas acontece comigo de vez em quando. Eu olho ao meu redor, parece que a vida de todo mundo está fluindo, e eu olho para a minha vida. Quantos de nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a vida do outro, e esse negócio de rede social, essas coisas, Facebook, Instagram, prejudica mais ainda, porque parece que está todo mundo muito lindo, todo mundo muito feliz, todo mundo muito pleno, saúde emocional 100%, né? Parece que está todo mundo lindo, emprego maravilhoso, casamento maravilhoso, e aí você começa a olhar para a sua vida, Senhor, é casa de misericórdia para todo mundo, menos para mim. É casa de bênção para todo mundo, menos para mim. Senhor, eu vejo a prosperidade na vida de tantos, menos na minha. Senhor, eu vejo tantos casamentos fluindo, menos o meu. É engraçado que a gente tentou quase um pouco menos de um ano, né? A gente estava tentando ter filho. E assim, quando a gente olha, parece que é muito pouco, mas na hora do negócio mesmo, parecia uma eternidade. E o mais engraçado é que todo dia parecia um casal novo grávido na minha frente. Eu falei assim, gente, não é possível um negócio desse. Todo mundo engravida, gente. Todo mundo. A gente olhava, aí via na internet, via coisa. Uma vez foi lá na festa, a menina, aí acabou ficando grávida. Gente, nós estamos aqui na tentativa, quase um ano. Como é que funcionam essas coisas, gente? Aí você começa a falar assim, Deus, é bênção para todo mundo, é fertilidade para todo mundo, menos para mim.
Já teve uma sensação como essa? É importante a gente entender que muitas das coisas onde nós estamos podem sim ser coisas onde nós plantamos e hoje estamos colhendo. Às vezes nós estamos colhendo um ambiente de paralisia. Ou não, às vezes simplesmente a batalha e a luta tocou na sua porta sem ao menos te perguntar se ela podia chegar. Simplesmente chegou o desemprego, simplesmente chegou uma crise na família, simplesmente chegou uma crise financeira. Às vezes as coisas chegam mesmo, de uma hora para outra, e o que isso não pode fazer é nos paralisar. Amém? Isso não pode te paralisar. Por quê? Todo ambiente de paralisia gera uma distorção da imagem de quem Deus é. Entenda isso, porque o paralítico estava achando que era casa de misericórdia para todo mundo, menos para ele. Isso cria no coração dele, na visão dele, a visão de um Deus seletivo, de que é bom só para alguns e não para outros. Cria uma visão totalmente seletiva de quem é Deus, e uma visão distorcida de quem é Deus na sua vida gera paralisia. Você é amado do Senhor, você é escolhido do Senhor, e Ele quer te arrancar desse ambiente de paralisia, para falar de uma vez por todas: olha, não aceita o que o mundo tem falado para você, não se amolde aos padrões desse mundo, e comece a ser renovado pela minha visão ao seu respeito. Amém? Acho que está vermelhinho aqui, ou foi eu que desliguei? É isso que Deus tem para a nossa vida. É entender, e Ele quer alterar essa visão distorcida que nós temos às vezes de Deus. Senhor, Deus é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, e seja qual a batalha que for que eu estiver enfrentando na minha vida, eu sei que eu não vou ficar paralisado. Eu não vou ficar paralisado nos meus estudos só porque eu estou com medo daquilo que está me cercando. Eu não vou ficar paralisado no meu casamento só porque eu tenho medo daquilo que pode acontecer. Eu preciso me mover, eu preciso me movimentar para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Nós estamos no limiar de um próximo ano, e eu sei que o nosso coração se enche de fé para um começar de novo. Nosso coração se enche de fé para isso. Deus, eu entendi que aquilo que o Senhor tem para a minha vida é o melhor, então eu quero encher o meu coração de fé para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque toda visão que eu tiver distorcida do Senhor, eu quero que caia por terra nesta hora. Então, algumas coisas práticas na sua vida, você vai ter que ser apaixonado, ter o Evangelho enraizado no seu coração, para que cada vez mais a visão de Deus seja clareada sobre a sua vida. Entenda isso. Deus tem feito tantas coisas no nosso meio, e eu preciso me alegrar com as suas conquistas. Eu preciso me alegrar com aquilo que Deus derrama sobre a sua vida, e isso vai fazer com que eu comece a me mover. Ao invés de eu me paralisar, ao invés de eu me revestir da inveja, ao invés de eu me revestir do orgulho, eu começo a pensar em mim mesmo, começo a pensar somente nas minhas coisas, e com isso eu me paraliso. É por isso que o prisioneiro está preso, porque ele pensou mais nele do que no outro. Se ele estivesse pensando no outro, ele não cometia o crime. Então, por pensarmos muito mais em nós e não no outro, muitas vezes nós estamos paralisados. Deixa o Senhor abrir o seu coração, para que você possa estar apaixonado cada vez mais por Deus e pelo seu próximo. Amém? Casa de misericórdia. Betesda significa casa de misericórdia. Quero de verdade que você abra o seu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano e um propósito específico para o seu coração, específico para a sua vida, que é diferente, totalmente às vezes diferente da pessoa que está do seu lado, que Deus também tem um plano e um propósito para a vida dela, e nós como corpo de Cristo, nós vamos nos alegrar pelas conquistas, pelo corpo de Cristo nós vamos nos alegrar pelo aquilo que Deus está fazendo, e é isso que vai fazer a gente se movimentar, porque eu preciso de você. Às vezes o que vai fazer eu me movimentar é você me puxar. Amém? Que você seja ousado para isso. E aí a hora que Jesus chegou para o paralítico que estava ali há 38 anos, ele disse, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E no versículo 7, Senhor, não tenho ninguém
Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Quando Jesus pergunta se você realmente quer ser curado, parece com certeza uma pergunta muito boba. Como assim? É óbvio que eu quero ser curado. É óbvio que eu quero ser curado, mas Jesus pergunta, e essa pergunta é muito mais profunda do que parece. Você quer ser curado porque 38 anos é muito tempo. 38 anos, muita coisa vai mudar daqui em diante. Olha, paralítico, você quer ser curado porque 38 anos, às vezes você foi abraçado por esse ambiente, às vezes de negatividade. Você foi abraçado por esse ambiente de reclamação. 38 anos, você tem uma desculpa. Você quer mesmo que eu te arranque de tudo isso, arranque toda a raiz? Porque a partir desse momento, você vai sair desse ambiente de negatividade, você vai sair desse ambiente de reclamação, você vai sair, você não vai ter mais a oportunidade de ter desculpas como você acha que você tem. Você quer ser realmente curado? E essa pergunta Deus faz para mim e para você, porque muitas das vezes nós estamos em ambientes paralisados, mas estamos confortáveis demais. Nos acostumamos com a paralisia, nos acostumamos com o fato de vermos o outro prosperando, o outro sendo abençoado, nos acostumamos com isso porque temos uma desculpa para não fazer nada, temos uma desculpa para não agir, temos uma desculpa para não ler a Bíblia, temos uma desculpa para não amar o próximo. Você quer ser curado? Ele quer entrar no profundo do nosso coração e arrancar todas as raízes profundas que te impedem de ser cada vez mais apaixonado pelo Senhor, raízes profundas que te impedem cada vez mais de pensar no próximo, e pensar naquilo que Deus está fazendo na nossa nação, na nossa cidade. Nós precisamos ser arrancados dessas raízes para que realmente nós possamos ver o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Você quer ser curado? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você. Quando eu entendo que alguma coisa vai precisar mudar, muita coisa vai precisar mudar. Você que estava pensando naquela vida, sem tal prisão na sua vida, se isso fosse arrancado de você, você precisaria agir. Você está pronto para isso? Você vai precisar agir. Eu creio de verdade que existem vários dons, talentos, vocações, chamados específicos do Senhor aqui neste lugar. Eu não duvido da capacitação que você já recebeu. Mas é necessário, ao mesmo tempo, agora a gente se mover debaixo dessa identidade que nós recebemos. Se você tem uma meta para 2020, pegue a meta de viver exatamente debaixo da identidade que Deus já deu a seu respeito e do chamado específico que Deus já colocou no seu coração. É tão importante a gente entender, e eu vi uma frase esses dias que eu me apaixonei por ela. Diz assim: a maneira como você vive os seus dias é a maneira como você vive a sua vida. E pode parecer meio sem sentido, mas é basicamente isso. A maneira como você vive os seus dias é a maneira como você vive a sua vida. Por quê? Às vezes a gente fica olhando para a nossa vida e a gente acha que um dia alguma coisa vai acontecer num passe de mágica e as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Ponto, deu certo. Eu estou sendo quem o Senhor me chamou para fazer. Pronto, estou certo, a minha empresa está aberta, eu estou frutificando. Parece que a gente não fez nada para chegar nesse dia e essa coisa acontecer. Então, a maneira como eu vivo os meus dias, essa é a sua vida. Essa é a oportunidade que você tem de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Quando? Hoje. Amém? Essa é a oportunidade que nós temos de fazer exatamente aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Eu tenho certeza de que Deus já queimou coisas específicas no seu coração. E você tem a oportunidade, hoje, de começar a fazer. Hoje você tem a oportunidade de ser mais apaixonado pela palavra do Senhor. Hoje você tem a oportunidade de botar sonhos, projetos em prática para implantar o reino de Deus nessa cidade, em todas as áreas dessa cidade, seja na medicina, seja na advocacia, seja na política, seja no esporte. Hoje é a oportunidade que a igreja tem de fazer fluir a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. A maneira como você vive os seus dias é a maneira como você vive a sua vida.
Então, paralítico, você está pronto? Você está pronto em começar a construir algo realmente relevante? Você não vai ter mais desculpas. Você está pronto? Sim, Senhor, eu quero ser curado. Aleluia. Aleluia. Porque você tinha uma barreira, até então aqui, essa barreira era o próprio paralítico. A partir do momento que o seu coração se enche de fé, não existe mais barreiras para o agir de Deus na vida dele. Não é difícil para Deus lidar com os seus pecados. Não é difícil para Deus transformar a sua vida de uma hora para outra. Agora, sabe o que é difícil? É nós mantermos um coração incrédulo. É nós mantermos um coração cada vez mais enraizado nas coisas desse mundo. Isso se torna cada vez mais difícil. Jesus entrava em algumas cidades e ali ele falava o seguinte, a palavra dizia que ali ele não conseguiu fazer muitos milagres. É até estranho a gente ver uma palavra de Jesus não conseguiu, não como se ele não fosse poderoso, mas é porque ali as pessoas não tinham fé. O coração estava totalmente fechado para a vontade, para o agir, para o milagre, para o sobrenatural de Deus. Estava totalmente fechado. A partir do momento que Jesus chega para o paralítico e pergunta, você quer ser curado? Ele diz, sim, essa barreira é quebrada. E essa barreira que precisa ser quebrada nas nossas vidas, Senhor, sim, eu quero de uma vez por todas sair desse ambiente de prisão. Eu quero de uma vez por todas sair do ambiente da mentira, sair do ambiente do desemprego, sair do ambiente da crise familiar que parece que não passa. Eu quero sair de uma vez por todas, Senhor, e a barreira é quebrada. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. E logo depois, Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Na versão revista e atualizada, tem uma palavra específica que chamou minha atenção. Versículo 9, imediatamente o homem se viu curado. Fala comigo, se viu. A impressão que dá aqui é que antes mesmo dele se levantar, antes mesmo de saber que a sua perna estava com força para se levantar, pela palavra de Jesus, ele já conseguiu se ver curado. E isso é impressionante porque esse é o momento que o seu coração se encheu de fé, e eu acredito que isso é uma das chaves para que realmente a sua perna ali naquele momento, a sua coxa pudesse se fortalecer. Ele se viu. Esse é o momento que ele começou, ao invés de se ver num ambiente de negatividade, num ambiente de paralisia, há 38 anos, parece que aquele filme já foi lançado de fora, e ele começou a ver um novo filme sobre a sua vida. Poxa, imagina eu levantando, imagina eu constituindo uma família, imagina eu saindo desse ambiente daqui, imagina eu vivendo exatamente aquilo que o Senhor me chamou para fazer, imagina eu arrumando um emprego, imagina eu trabalhando no templo, trabalhando em algum lugar, imagina só. Então ele se viu curado, e esse é o desafio e o chamado de Jesus para nós nessa noite. Comece a se ver curado, comece a se ver livre de todas as barreiras, comece a se ver livre de toda escravidão, livre de toda mentira, livre de toda pornografia, livre de todo mau caratismo. Vamos nos ver livre de tudo aquilo que nos prende a esse mundo. É isso que Deus quer. Ele quer encher o seu coração de fé. Se veja livre, se veja curado. Se for preciso você fechar os seus olhos para se imaginar curado em todas as áreas da sua vida, faça isso. Comece a se imaginar curado em todas as áreas. Imagina só a resposta de todas as suas orações diante do seu casamento. Imagina só o seu ambiente no seu trabalho sendo totalmente transformado. Às vezes um ambiente que te puxa para baixo, às vezes um ambiente que te deixa cada vez mais difícil no lidar com as pessoas. Se veja curado, se veja curado, porque o dar a visão, o momento que nós temos essa visão,
é o que nos fortalece para andar. Você não está preso. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não está preso, amém? Glória a Deus, você pode visualizar e viver. Você pode visualizar aquilo e colocar isso em prática. Por quê? Não pelo poder que você tem de fazer alguma coisa, mas é pelo poder do nome de Jesus, que é muito mais forte daquilo que nós podemos fazer. Nada é impossível para o Senhor. Então persevere em oração, porque é a oração que te dá a vista, é a oração que te dá a visão de Deus. É a visão. Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o momento que a sua vista, ela é atrelada, e ela está junto à vista do Senhor, a seu respeito, e a respeito das coisas que estão ao seu redor. Então não limite a visão e o poder de Deus à sua visão, não faça isso. Eu vi uma história muito interessante, de uma criancinha, que estava com um pai, e ela estava desenhando a família. Ó, papai, esse aqui é você, esse aqui sou eu, esse aqui é a mamãe. E aí ela estava desenhando, e ela perguntou pro pai: papai, um dia eu vou ser igual você e a mamãe? Eu vou ser adulta também? Sim, filha, você vai ser adulta também. Eu vou trabalhar igual a mamãe? Sim, filha, você vai trabalhar igual a mamãe. Você vai ter uma casa igual a mamãe. Só que essa menininha, ela tinha alguém que cuidava dela, né? Ela tinha é baby sister que chama? A babá, era nos Estados Unidos essa história, e ela tinha uma babá, e ela perguntou para o papai: pai, mas quando eu for adulta, quem vai ser a minha babá? E o papai olhou para ela e falou assim: olha, você não vai precisar ter babá. E ele conta, o homem falando, ele falou assim: eu não consegui explicar para minha filha que ela não teria uma babá quando ela tivesse seus 30, 40 anos. Por quê? Porque a visão dela é totalmente limitada a respeito daquilo que já é uma realidade. A visão dela é totalmente limitada, e às vezes ela não vai entender mesmo. Ela só precisa crescer, ela só precisa andar, e ela mesma vai se amadurecendo a ponto dela ver que ela não precisa de uma babá. E às vezes eu e você olhamos para a nossa vida e a gente não consegue enxergar o como as coisas vão acontecer. Como eu não vou conseguir, como eu não vou ter uma babá? Como que isso vai acontecer na minha vida, na situação onde eu estou? Tudo está tão turbulento, tão difícil, eu não consigo me imaginar fazendo isso. E às vezes você não vai conseguir mesmo, mas é pelo poder do nome do Senhor, é pela esperança que há em Cristo Jesus, que não falha, que não muda ao seu respeito. Essa é a certeza de que nós temos. Basta eu e você buscarmos amadurecermos no Senhor. Eu e você precisamos amadurecer no Senhor para ser resposta. O paralítico não foi curado simplesmente para ter uma vidinha. Ele foi curado para ser resposta. Você é curado para ser resposta no ambiente da sua família. Você é curado para ser resposta no seu trabalho. Você é curado para curar outros, amém? É isso que Deus espera de nós. O IBGE nesse ano relatou que nós somos hoje já 60 milhões de evangélicos. É muita gente. Agora, 60 milhões de evangélicos só para ter um nome de evangélico, não vai adiantar. Nós precisamos ser resposta. Deus te chama para ser resposta no ambiente onde você está. E não necessariamente em algo totalmente distante da sua realidade ou da sua vocação, mas Ele quer o seu trabalho. Ele quer o seu trabalho transformado, Ele quer a sua faculdade transformada, Ele quer a sua igreja, a sua casa, a sua família transformada, totalmente renovada pelo Senhor. E esse é o ambiente, esse é o momento que nós, curados de todas as coisas, de tudo aquilo que nos liberta, a gente começa a não nos prender mais. E a gente começa a ter uma visão do próximo, muito próxima da realidade que Deus tem.
e muito próximo da visão que Deus tem a respeito dele. Eu estava vendo, o meu pai, ele foi para Israel, e eles estavam ali postando uma fotinha do Mar Morto, e o Mar Morto, ele é o lugar mais baixo da terra. E ele é o lugar mais baixo da terra, a concentração de sal ali é gigantesca. E esse é um dos motivos que ele chama Mar Morto. O primeiro é que nada consegue ficar vivo ali, nada. Agora, o segundo motivo dele ser um mar morto é que ele é um mar, por ser o lugar mais baixo da terra, ele é um mar que não consegue fornecer água para nenhum outro rio, para nenhum outro mar. Ele não compartilha da sua água, e por isso ele é morto. E às vezes, a gente fica esperando algumas coisas caírem do céu. Às vezes a gente fica esperando a gente sair do nosso ambiente de esterilidade. Mas o que às vezes deixa a gente mais estéril é que a gente não compartilha aquilo que a gente tem com o próximo. O que às vezes deixa a gente cada vez mais paralítico é que ao invés da gente se alegrar com a conquista do outro, a gente está cada vez mais se resguardando e se fechando e olhando para a vida do próximo e fala assim, nossa, ele consegue e eu não consigo. Isso gera uma esterilidade. E a resposta do Senhor para nós nesta noite é justamente essa, olha, que você possa ser e flua dentro de você o rio de água viva. Um rio de água viva, de água corrente, que faz com que nada que chegue em você, fique em você. Você sabe o que dá água parada, né? Nada que fique em você, pare em você, mas que você comece a frutificar. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor me deu, eu estou contribuindo, eu estou compartilhando, eu estou abençoando, e isso vai oxigenando a sua vida, isso vai fazendo com que a sua água interior seja cada vez mais viva, seja oxigenada, e você não se veja cada vez mais parado. É para isso que Deus te chama para ser resposta para o próximo, Deus te chama para ser realmente mudança de destino para aqueles que estão ao seu redor. É isso que Deus espera de nós nesta noite, no próximo ano. É isso que Deus espera de nós. Não seremos como um mar morto, porque Ele não consegue compartilhar água com ninguém. Deus tem derramado tantas coisas específicas no seu coração. Deus tem derramado tantas coisas específicas. Foque naquilo que nos une, não naquilo que nos separa. Se a gente for olhar aquilo que pode nos separar, pode ter um monte de coisa. Foque naquilo que nos une. Foque naquilo que, quando eu olho para a vida do meu irmão, eu sei que ele é alvo do Evangelho. Eu comecei a fazer um treinamento, a gente lá em casa, e a minha esposa me ajuda muito nisso. Toda vez que a gente olha a vida de alguém, ou às vezes um filme, um cara que fez muito mal, e a gente fica pensando, caramba, e Deus ama a vida desse homem. E Deus ama a vida desse homem. É um negócio que faz o nosso coração se encher de compaixão, de temor. E quando a gente olha para a nossa vida, Senhor, eu preciso muito mudar. Eu preciso muito mudar a visão que eu tenho do Senhor. Eu preciso muito mudar a visão que eu tenho do meu próximo. Eu preciso mudar muito a visão que o Senhor tem até mesmo ao meu respeito, porque eu tenho me diminuído tanto que eu não acho que eu consigo ser usado pelo Senhor. Então, Deus, quebra toda a visão distorcida que eu tenho sobre mim, que o Senhor tem sobre mim, e realmente molda o meu caráter, molda realmente a minha personalidade, para que eu seja exatamente aquilo que o Senhor está falando para eu ser. Quantos desejam isso? Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você.